Pokémon em 2010 teve um dos seus marcos mais importantes como franquia, quando lançou os jogos Pokémon Black e Pokémon White. Nesses jogos, conhecemos Unova, a quinta região diferente até então, mas que, diferentemente das outras, a história dela se passava em um outro país, sendo o primeiro jogo a se basear fora do Japão. Um marco importante aqui a mencionar é como essa região, essa geração, marca também um ponto de recomeço agora com esse distanciamento ao anterior, sendo um soft reboot na franquia. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre um dos aspectos mais importantes sobre isso aqui na região no geral. Afinal, o Nova do nome dessa região não é o acaso. No lançamento desses jogos, Pokémon teve um soft reboot. Basicamente, ela serve de reinício à franquia do começo, mas sem apagar o seu passado. E isso não é um exagero afirmar, realmente, até o anime foi feito como se fosse o começo de uma aventura do personagem principal Ash, mesmo que tem algumas inconsistências por não apagar o passado nessa própria história. Eu não sou a pessoa perfeita para falar de um reboot do anime, eu só deixo pro camaleão, mas o ponto principal é esse fator, o tão dito reboot da franquia. Ele aconteceu e por que eles sequer fariam isso? Fazendo as contas da idade do público, já tinha dado tempo suficiente pra galera que cresceu com a franquia envelhecer. Quem tinha 10 anos quando Pokémon começou, agora tem 24. Então, essa tentativa de recomeço foi uma tentativa de chegar a essa geração antiga e tentar mostrar a eles como a franquia evoluiu. Os Pokémon lançados aqui tiveram designs menos fofos e mais pensados, uma história mais pesada com tópicos mais sérios, além do ponto principal de ser uma aventura igual a Kanto na questão de bem-vindos a algo novo, com essa nova Pokédex sendo refeita do zero com jogos sem ter nenhum Pokémon de outras regiões passadas, totalmente tentando buscar o mesmo sentimento antigo. Com isso tudo em mente, esses jogos produziram os jogos mais odiados na franquia ao serem lançados, sendo o jogo de geração nova que vendeu pior na história da franquia até hoje. Não dá pra ver porque eles desistiram de fazer qualquer coisa arriscada e inovadora, né? Esse é o porquê deles desistirem do público velho, sempre deu errado. De qualquer forma, essa questão ainda simboliza algo importante para a criação dessa geração como um todo. De quando ela foi feita, o Nova foi escolhida já que seria a primeira geração a se passar numa região fora do Japão, coisa que era padrão por anos na franquia até ali. Então, foi decidido ali começar a internacionalizar o mundo Pokémon. Se decidiu fazer algo inovador e arriscado exatamente para essa sua ideia pelo seu recomeço. E falar disso é o ponto principal do vídeo, em pensar em como isso afeta a Pokédex daqui, já que existem vários Pokémon que só existem como uma tentativa de dar a jogadores, voltando à franquia, essa sensação de um canto novo para se explorar. Muitos Pokémon são genuinamente redesigns de conceitos de Pokémon de canto. E se você conhece um pouco da franquia, você consegue talvez traçar esses paralelos. Por exemplo, Roggenrola até Gigalith são Geodude até Golem, Timburr até Conkeldurr são Machop até Machamp, Drillbur e Excadrill são Diglett e Dugtrio misturados com Sandshrew e Sandslash, Woobat e Swoobat são Zubat e Golbat, Purloin e Liepard são Meowth e Persian, Tympole até Seismitoad são Poliwag até Poliwrath, Salk e True são Hitmonchan até Hitmonlee, Frillish e Jellicent são Tentacool e Tentacruel, Bouffalant é o Taurus, enquanto Aldino é a Chansey. Até Blitzle e Zebstrika são Ponyta e Rapidash. Embora todos eles sejam designs únicos, o paralelo não é sem querer. Existe sim uma tentativa de reaproximação por aquela razão que a gente mencionou antes. Tentar fazer uma geração nova, mas ainda usando os conceitos de Pokémon que uma vez serviram para gerar esse amor gigante à franquia, seguindo até a mesma ideia de como formar esses designs. E isso pode ter saído pela culatra no seu lançamento? Sim, mas o que o Nova mais é Kanto 2. Só que com um pouco mais de propósito, um pouco mais complexo. Esses são os bichos que são literalmente uma reimaginação da mesma ideia. Tipo, Munna e Drowzee. Ambos são inspirados no tapir, mas cada um faz essa sua ideia de uma forma diferente. É o mesmo animal com a mesma inspiração, mas os seus designs são diferentes, sendo uma adaptação à ideia. Esse é o ponto, adaptação. Essa geração de Pokémon novos se passar no literal outro lado do mundo não é ao acaso para poder criar e representar essa ideia. Não foi só, né, reboot, então local diferente.
mas porque isso também ajuda bastante tudo a fazer sentido. Adaptação e evolução em termos biológicos são as palavras-chave para entender isso. Evolução é um processo no qual ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento de novas espécies pela adaptação desses seres às alterações ocorridas no habitat delas. Basicamente, resumindo, evolução é mudança. Qual mudança? Depende de onde e quando. E esse é o ponto. Por Unova se passar do outro lado do mundo, a intenção de Unova em relação a Kanto é mostrar que as mesmas ideias surgem de formas diferentes quando nascem em ambientes distintos. E, sim, isso aqui é literalmente os Pokémon convergentes que estamos vendo sendo criados agora em Paldea. Isso aqui é o precursor de tudo. No final, isso acontece, 1, porque Arceus quis, mas 2, porque esses bichos acabam sobrevivendo. Antes de eu entrar em detalhes, obviamente eu vou generalizar com os animais de Pokémon, porque a base é biológica, mas na hora de desenhar o artista, não necessariamente eles se apegaram aos detalhes disso. Um Feraligatr e um Crocodile são vindos do mesmo animal, no mundo Pokémon, mesmo que no nosso seja um Alligator e um Crocodilo. Isso porque eles são artistas desenhando. Não necessariamente se apegam aos detalhes da biologia real. Esse é o trabalho desse canal. Vamos comentar de animais iguais, mas diferentes nos seus designs. Nós vemos Krabby e Kingler, que na situação de Unova são Dwebble e Crustle. Caranguejos, que são até de tipos diferentes por causa de ambientes diferentes. Krabby e Kingler vivem num lugar que tem bastante água, enquanto Dwebble e Crustle vivem no meio de um deserto. Temos também Arcanine, que é um cachorro, tal qual o Stoutland, mas cada um vive num terreno diferente, com o Stoutland tendo até mais conexão com a terra. E, por último, Ninetales não é só o mesmo animal, mas também tem poderes parecidos com o do Zoroark, incluindo também a sua forma de Hisui, todos sendo Kitsune. E esses últimos são interessantes, porque alguns desses Pokémon comparativamente não são apenas por serem animais iguais em situações diferentes. São também porque eles são redesign de bichos de acordo com uma ideia. A gente já comentou disso no vídeo com Drowsy e Munna, além de também ter falado num vídeo inteiro sobre isso, no vídeo sobre Meowscarada e a Ogerpon. E é importante entender que isso é diferente dos conceitos repetidos nas gerações. Aquelas coisas que se tornaram padrão, tipo fóssil, inseto regional, pássaro regional, animal de início de rota, pica-clone. Esses em si você tem uma lacuna em toda geração que vai ser preenchida com um desses nessa ideia. O que eu quero me atentar nesse vídeo aqui são aos paralelos que existem entre essas duas gerações e não necessariamente vão se repetir em algumas outras. São coisas que são um padrão entre os dois, porque a intenção de Unova foi referenciar a Kanto. Garbodor e Muk são um exemplo perfeito, já que a intenção dessa comparação é a ambientação da região como um todo, já que aqui ambos representam a forma que o lixo existe nos dois países. Primeiro porque Kanto é muito mais ambientado com locais naturais. Para você ter ideia, eu só lembro de cabeça de um lugar que tem rua em Kanto inteiro. Então o esgoto lá é lodo, enquanto a região de Unova é muito mais cidade grande. Então a forma que o esgoto é tratado é diferente, sendo sacos de lixo. Então, olhando para esses temas, eles são invertidos nos mímicos, onde em Unova, Among Us é natural, enquanto em Kanto, Voltorb é mais cidade grande, mais mecânico. Esses pequenos detalhes de ambientação até dos Pokémon que nós encontramos demonstram que eles estavam atentados aos detalhes na hora de criar essas duas regiões como paralelos, um tentando inverter o outro para criar ambientações diferentes para cada lugar que forem. E é importante também lembrar que os temas podem ser simples, como Primeape's Crafty, são animais briguentos, mas também podendo levar em consideração coisas mais complexas, onde eles fizeram, por exemplo, insetos rivais, em Kanto, Scyther e Pinsir, mas em Unova, a Selgrus Cavalier, que além de servirem com esse tema de insetos, também referenciam o Slowbro e Cloyster, que um evolui com o outro. De novo, essa ideia não é ao acaso. Um que é mais interessante é a comparação do Eevee com os macacos de Unova, que possivelmente olhando agora com essa lente, os macacos iam provavelmente sair de um só, que eles iam virar 3 dependendo da pedra que você usasse, mas eles decidiram deixar isso realmente só pro Eevee. A ideia é que no final, esse trio e o Eevee são os Pokémon de suporte ao seu inicial,
para poder ajudar ele a lidar com a tipagem que ganha do inicial do seu rival. E de longe, a mais interessante aborda lendários. Primeiro, comentar, né? Essa geração tem lendários quadrúpedes que provavelmente referenciam os gatinhos lendários de Johto. Por isso até eles todos ganham formas paradoxos juntos. E também ao trio de gênios, que são bichos voadores lendários que representam o clima, igual ao trio de canto. Então tem essas conexões. E isso de verdade não é coincidência, que tem 2 trios e esses 2 trios se parecem com os primeiros trios. É proposital mesmo. Zekrom e Reshiram, eles são, assim como Ho-Oh e Lugia, inspirados no Yin Yang. Só isso já conecta muito as regiões. Mas legendários e míticos ainda tem meus favoritos. Mewtwo e Genesect são os mais óbvios, por até terem um filme juntos, que eu já vi, mas eu não lembro muito bem. Então eu não vou nem me estender muito sobre eles. Ambos representam a mesma ideia. Uma equipe do mal tentou criar uma arma super forte para dominar o mundo usando seus poderes ultra super poderosos, mas que, no final, algo os impede de usá-los, sendo o Pokémon, ou então alguém, ou então até o próprio líder. Detalhes é onde divergem as duas histórias, mas que, em questão de design, a gente consegue perceber vários paralelos sempre sendo atrelados entre vários desses grupos. E isso é um dos pontos mais interessantes de se analisar a franquia como um todo. Mas olhando para os 2 lendários, literalmente eles são a mesma origem. Se você quiser saber mais sobre o porquê de eu ter falado do Ho e Lugia serem do Yin Yang, tem esse vídeo aqui. E se você saber mais também sobre algumas coisas que a gente falou de nova, sobre, por exemplo, a história do N, tá aqui. E a origem do Team Plasma ser baseado na igreja, tá aqui embaixo. Então tem essas opções de vídeo aí para você clicar.